Olá, bem-vindo ao Chá Paliativista. Meu nome é Ana Paula Ferreira, sou terapeuta ocupacional, faço parte da Comissão de Cuidados Paliativos aqui do CREFITO 2 e hoje quero conversar com você sobre indicadores em cuidados paliativos. O que é um indicador de qualidade? É uma variável, característica ou atributo capaz de sintetizar, representar ou dar maior significado ao que se quer avaliar. Então, sempre que falamos em indicador de qualidade, falamos de uma razão, de uma proporção e, claro, ela pode ser representada a partir de uma taxa percentual. Então, geralmente na área da saúde, a gente tem 3 tipos de indicador. Você pode acompanhar aí na sua tela quais são os 3 principais tipos. O primeiro é de estrutura, atributos dos setores onde os cuidados são prestados, o que inclui os recursos físicos, humanos, materiais e financeiros. Já de processo, falamos daqueles indicadores que representam as atividades desenvolvidas durante a prestação de cuidados, e quando falamos do indicador de resultado, falamos das mudanças desejáveis ou indesejáveis no estado de saúde dos indivíduos ou populações. Então, quando você pensa em um indicador, você deve se perguntar algumas coisas sobre como ocorre o trabalho. No caso da estrutura, vamos pensar em exemplos de indicadores de estrutura, processo e resultado. Você deve se perguntar, por exemplo, no caso da estrutura, na instituição em que atua, você calcula a quantidade de insumos necessários para a prática de terapia ocupacional em cuidados paliativos? Então, por exemplo, você tem o número de placas de termoplástico para fazer órteses necessárias à demanda que se apresenta nessa instituição? No caso dos processos, na instituição em que atua, você mensura a produtividade da terapia ocupacional em cuidados paliativos? Então, existe uma justa medida entre quantidade de terapeutas e quantidade de pacientes? E no caso do resultado, na instituição em que atua, você mensura o nível de participação do paciente nas suas atividades diárias? Ou seja, o resultado propriamente dito da sua intervenção. Como você o mensura? Agora, nós vamos fazer uma lupa sobre os indicadores de resultados em cuidados paliativos. Por quê? Alguns objetivos são possíveis na reabilitação paliativa, por exemplo, maximizar a participação nas atividades, melhorar a mobilidade, diminuir a intensidade de sintomas. Tudo isso nós podemos alcançar enquanto fisioterapeutas e também terapeutas ocupacionais. Entretanto, como demonstrar o sucesso do tratamento? Esse é um grande desafio em cuidados paliativos, porque, obviamente, nem todos os nossos pacientes recuperarão essas funções, como força, controle de tronco, coordenação motora fina, enfim. Nem todos eles vão ser capazes de fazer isso justamente pelo avançar da doença. Então, no primeiro momento, precisamos entender que não podemos subestimar a possibilidade de restaurar algumas dessas funções quando a doença está ainda no início, né, ou quando essa disfunção não tem a ver necessariamente com a doença de base, e sim com algum complicador, como uma internação prolongada ou um sintoma que não está controlado. Por outro lado, não podemos reduzir o processo de reabilitação à restauração dessas funções, porque senão essa pessoa que está com uma doença avançada não seria elegível para a reabilitação paliativa, e sabemos que nessa modalidade nós podemos sim trabalhar com pessoas mesmo que essas funções não sejam mais recuperáveis, a partir da adaptação, a partir de outras formas de proporcionar conforto. Então, vamos ver aqui alguns desfechos em estudos para que nós possamos entender que tipo de indicadores podemos utilizar em cuidados paliativos. Não só a força ou a mobilidade são resultados desejáveis em cuidados paliativos. Nós podemos ter como assim alguns estudos que eu trouxe. Satisfação do paciente como um resultado, satisfação do cuidador, percepção de um desempenho melhor da atividade. Então perceba, não é necessariamente que a pessoa faz todas as atividades sozinha, mas ela tem uma percepção de um desempenho melhor porque você introduziu alguma adaptação, porque você melhorou a forma de ela organizar a sua rotina. Além disso, um outro desfecho pode ser a independência plena nas atividades a partir do resultado da reabilitação, pode ser a incidência de complicações pós-operatórias que diminuiu com a sua atuação, uma diminuição do nível de ansiedade desse paciente e do familiar e uma diminuição da severidade de sintomas. Então perceba, todas essas coisas são resultados do seu trabalho. Isso pode aparecer na forma de indicadores de resultado. Então, que tipo de resultados os meus indicadores podem contemplar? Essa figura é bem densa, então você pode tomar bastante tempo lendo aqui os exemplos. Quando pensamos ali na estrutura da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade, podemos pensar em vários aspectos do trabalho. Primeiro, contexto.
Então, você pode criar indicadores que dizem respeito à sobrecarga do cuidador. Aqui eu utilizei como exemplo a escala de Zarit, que é sobre a sobrecarga desse familiar. Você pode colocar no numerador do seu indicador o número de cuidadores com uma Zarit satisfatória, ou seja, que não tem uma sobrecarga, sobre o número total de cuidadores. Isso vai te dar uma taxa, uma proporção do seu sucesso em diminuir a sobrecarga desse cuidador. Além disso, você pode considerar um indicador de estruturas, ou seja, um número de ocorrências de queda plantar, por exemplo, sobre o número total de pacientes acamados. Uma outra possibilidade é um indicador de funções do corpo. Então, o número de pacientes com um Mini-Mental maior que 27, ou seja, aquele paciente que não tem uma grande alteração cognitiva dentro do número total de pacientes em uma UTI. Isso vai dizendo da capacidade que você tem de conservar a saúde cognitiva desse paciente. Um outro aspecto do trabalho que você pode perceber a partir dos indicadores são as atividades. Por exemplo, o número de pacientes com o Barthel acima de 50, eles têm uma certa independência nas atividades, isso você avaliando o total de pacientes que tiveram alta. Você vai ter então a proporção da capacidade dessa equipe de terapia ocupacional e de fisioterapia de manter a funcionalidade desse paciente por mais tempo. Você pode ter ainda um indicador de resultados da participação em atividades dessa pessoa em cuidados paliativos. Por exemplo, número de pacientes com uma medida canadense, a COPM, com satisfação acima de 8, para o caso dos terapeutas ocupacionais, sobre o número total de pacientes atendidos. Então, como que está a taxa de satisfação dos pacientes com o seu cotidiano? Isso é possível verificar a partir de um indicador de qualidade de resultado em participação de atividade. Perceba que a gente deu vários exemplos a partir de taxas que demonstram uma visão tridimensional do resultado do seu trabalho. Então, quais são as ideias-chave dessa aula? Primeiro, as intervenções em cuidados paliativos precisam ser registradas, mensuradas e aprimoradas a partir de dados confiáveis. Então, para fazer seu indicador, você precisa registrar esses dados, o número de pacientes atendidos, quanto esses pacientes têm em termos de pontuação nessas avaliações padronizadas que eu utilizei como exemplo. Além disso, os indicadores, quando combinados, oferecem uma visão tridimensional do trabalho e seus resultados. Portanto, você não pode ter só um indicador de qualidade, você precisa ter vários para que você realmente possa analisar a situação do seu serviço em cuidados paliativos. E terceiro, os resultados em cuidados paliativos não se referem somente à recuperação de funções, mas ao aumento da participação em atividades e satisfação do paciente e sua família. Mas realmente você só pode afirmar que houve satisfação ou que houve melhora desses resultados quando você tem indicadores para mostrar. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a pensar um pouco sobre o registro e maneiras de demonstrar o sucesso da sua intervenção em cuidados paliativos. E no mais, você pode contar com a Comissão de Cuidados Paliativos do CREFITO 2. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.